Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Edward Hamilton era um daqueles homens cujo nome por si só bastava para inspirar respeito ou medo. Nascido em uma família rica, multiplicou sua fortuna por meio de seus próprios negócios, hotéis de luxo, restaurantes com estrelas Michelin e investimentos imobiliários. Na imprensa especializada, ele era apresentado como um caso de sucesso, um homem que se fez sozinho e conseguiu transformar qualquer oportunidade em lucro. Mas aqueles que o conheciam de perto sabiam que por trás de seu exterior sorridente, Edward escondia um caráter frio, desdenhoso e cínico. Ele via nos outros apenas um espelho do seu próprio poder. Para ele, riqueza não era apenas possuir, era dominar. E ele tinha um prazer especial em lembrar aos menos afortunados de sua insignificância. Numa noite de outono, em sua vasta mansão no topo da colina, Edward estava diante de uma janela saliente, com uma taça de vinho na mão. À sua frente estendia-se a cidade iluminada, como um reino que ele acreditava possuir. No entanto, sua mente estava em outro lugar. Uma ideia se formava, um plano cruel que lhe arrancou um sorriso satisfeito. Por que não convidar essa mulher? Ele murmura. Ele estava pensando sobre Graça Miller, uma viúva modesta que ele às vezes encontrava no mercado. Sempre vestida com simplicidade, com os braços carregados de sacolas, ela se movia com uma dignidade silenciosa. Edward nunca se dera ao trabalho de falar com ela, mas notar os olhares curiosos que ela atraía em um bairro onde não tinha lugar. Para ele, Grace não era nada. Uma pobre mulher perdida no mundo de luxo. A ideia de convidá-la para jantar, de colocá-la entre seus amigos ricos e arrogantes, parecia uma oportunidade perfeita para humilhá-la. Para lembrar a todos que alguns nascem para brilhar e outros para permanecer nas sombras. Ele chamou um criado e ditou suas instruções sucintamente. Um jantar suntuoso seria oferecido em 3 dias. Os convidados seriam cuidadosamente selecionados. E o mais importante, Grace Miller seria a convidada de honra. Edward se afastou da janela, seu sorriso ficando ainda mais frio. Este jantar não foi apenas uma refeição. Foi uma produção teatral, uma peça na qual ele acreditava já estar escrevendo o papel de vítima para Grace e o de mestre para si mesmo. Mas o que ele ainda não sabia era que naquela noite a peça tomaria um rumo que ele nunca havia previsto. 3 dias antes do grande jantar, Edward Hamilton deu suas ordens como um diretor preparando uma peça. As flores raras foram encomendadas, os lustres de cristal polidos até um brilho de diamante, e um menu suntuoso foi preparado por seu chefe estrela, ostras caviar, vinhos raros e pratos cujos nomes por si só impressionavam os ignorantes. Mas a peça central de seu plano não era a refeição. Era o convite, que ele havia escrito à mão em papel marfim com o brasão de sua família. As palavras eram corteses, mas cada frase exalava uma sutil condescendência. Prezada Senhora Miller, o Sr. Edward Hamilton ficaria honrado com sua presença em seu jantar privado neste sábado à noite, junto com seus amigos e associados mais próximos. Com distintas saudações. O bilhete foi colocado em um envelope lacrado com cera vermelha e confiado a um servo impecavelmente vestido, que foi instruído a entregá-lo diretamente a Grace Miller. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Grace arrumava legumes em uma velha cesta de vime no mercado local. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seu casaco surrado era um testemunho dos invernos rigorosos que ela havia enfrentado. Quando viu o criado se aproximar, seu primeiro pensamento foi um erro. Uma pessoa como ela nunca seria abordada por um homem de luvas brancas e postura rígida. Senhora Miller? Ele perguntou em voz neutra. Sim, sou eu, ela respondeu hesitante. Ele entregou o envelope a ela com uma breve reverência e saiu sem dizer mais nada, deixando para trás um leve aroma de perfume caro. Grace ficou ali parada por um momento, com a carta na mão, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Quando a abriu, seus olhos percorreram as palavras lentamente. Seu coração batia forte. Jantar na casa de Edward Hamilton. Não fazia sentido. De volta à sua modesta casinha, ela releu o convite várias vezes. Pensou em recusá-lo. Afinal, que negócios ela poderia ter em um mundo que não era o seu? Mas uma vozinha interior lhe dizia o contrário. Talvez ela devesse aceitar, não por Edward, mas por si mesma, para mostrar que a dignidade não depende da riqueza. Naquela noite, ela colocou a carta sobre a mesa de madeira arranhada, ao lado de uma velha fotografia do falecido marido. Ela sussurrou: "Acho que vou. Não por eles, mas por mim." E no silêncio de sua casa, uma força silenciosa parecia envolvê-la.
Sem saber, Grace acabará de concordar em desempenhar um papel que mudaria para sempre o curso daquela noite e o rosto de Edward Hamilton. Na manhã de sábado, a pequena casa de Grace estava banhada por uma luz suave que se filtrava através das cortinas gastas. Ela havia acordado mais cedo do que de costume, sem conseguir dormir. O convite em sua mesa de cabeceira parecia encará-la, como se a lembrasse de que estava prestes a entrar em um mundo estranho, onde cada detalhe de sua aparência seria observado, julgado, talvez até ridicularizado. Grace abriu o armário. O interior era modesto, alguns vestidos de algodão, um velho casaco de inverno e uma única roupa que ela guardava há anos, um vestido azul escuro simples mas elegante, que usará em um casamento da família. Ela o tirou com cuidado, como se estivesse manuseando um tesouro frágil. Ao desdobrá-lo, notou as costuras levemente desgastadas, o tecido que havia perdido o brilho, mas mesmo assim seus olhos brilharam. Ela sabia que não era um vestido de luxo, mas era dela, cheio de memórias e que o usaria com orgulho. Ela então passou um longo tempo arrumando o cabelo. Suas mãos habilidosas, apesar de anos de trabalho, conseguiram criar um coque elegante. No espelho rachado do seu quarto, ela observou seu reflexo. Rugas marcavam seu rosto, mas não eram sinais de fraqueza, elas contavam uma história, a de uma mulher que enfrentou dificuldades com dignidade. Ela tirou uma pequena caixa de madeira da gaveta. Dentro dela havia uma joia única, uma fina corrente de prata, presente de seu falecido marido em seu 10º aniversário de casamento. Ela colocou em volta do pescoço e fechou os olhos por um instante, como se quisesse se encorajar. Você ficaria orgulhoso de mim hoje? Ela sussurrou com a voz trêmula. À tarde, ela mesma engraxava seus velhos sapatos pretos, esfregando-os até que ficassem quase tão brilhantes quanto novos. Também reservava um tempo para passar o vestido cuidadosamente, peça por peça, como se cada ação fosse um ritual para enfrentar a noite que se aproximava. À medida que as horas passavam, Grace não se preparou apenas fisicamente. Ela se preparou internamente. Sabia que seria vista como uma estranha, uma intrusa em um mundo de luxo, mas fez uma promessa a si mesma. Ela não olhava para baixo, ela permanecia ereta, não importava o que acontecesse. Quando a noite finalmente chegou, ouviu-se o som fraco de um carro parando em frente à sua casa. Edward havia enviado uma limusine preta e espelhada para levá-la à sua mansão. Grace respirou fundo, pegou seu casaco, agarrou sua pequena bolsa e cruzou a porta de casa. Entrou na limusine, com o coração disparado, sem saber que aquela noite seria muito mais do que um jantar, seria uma luta silenciosa entre a humilhação e a dignidade. A limusine preta deslizou silenciosamente pelas ruas iluminadas da cidade antes de entrar na longa entrada que levava à mansão Hamilton. De ambos os lados, árvores centenárias formavam um arco escuro e, ao longe, a mansão parecia um palácio reluzente. As janelas altas deixavam escapar uma luz dourada e as colunas de mármore branco pareciam desafiar a noite. Grace sentou-se no couro macio do veículo, agarrando a embreagem. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia calmo. Ao ver a mansão, ela percebeu a extensão do abismo entre ela e este mundo. Mesmo assim, não desviou o olhar. O carro parou em frente à entrada principal. Um tapete vermelho havia sido estendido e 2 mordomos aguardavam, usando luvas brancas. Quando a porta se abriu, Grace colocou um pé hesitante nos degraus e se levantou em toda a sua altura. Apesar do vestido modesto e do sapato simples, ela se movia com uma elegância que inspirava respeito. Lá dentro, o grande salão já ecoava com os risos e gritos dos convidados. Lustres de cristal lançavam 1000 reflexos nas paredes adornadas com pinturas de antigos mestres. Os convidados, vestidos com smokings e vestidos de gala, formavam pequenos círculos onde discutiam negócios, arte e viagens exóticas. Quando Grace entrou, um silêncio sutil pairou sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns sussurravam, outros trocavam sorrisos irônicos. Sua presença inesperada contrastava fortemente com a decoração opulenta. Edward Hamilton, vestido com um terno preto perfeitamente ajustado, caminhou em sua direção com um sorriso calculado. Senhora Miller, que alegria vê-la! Ele disse em voz alta, alta o suficiente para seus convidados ouvirem. Bem-vindo à minha casa. Ele beijou a mão dela com uma polidez excessiva, quase teatral. Atrás dele, alguns convidados trocaram olhares cúmplices. O espetáculo estava prestes a começar. Grace, por sua vez, abaixou a cabeça gentilmente. Obrigado pelo convite, Sr. Hamilton. Sua casa é magnífica. Sua voz era calma e clara, e seus olhos transmitiam uma calma desconcertante. Edward, surpreso com a confiança dela, franziu a testa ligeiramente antes de se recompor.
Ela foi conduzida à ampla sala de jantar. Uma longa mesa posta com porcelana fina e talheres de prata brilhava à luz de velas. Grace sentou-se ao lado de Edward no centro, como uma convidada de honra. Os outros convidados sentaram-se em círculo, ansiosos para ver como a pobre mulher se comportaria. O jantar começou. Os primeiros pratos refinados foram servidos. Edward, com um sorriso carnívoro nos lábios, preparou-se para armar sua primeira armadilha. O jantar começou em silêncio, interrompido apenas pelo tilintar discreto dos talheres de prata. Os criados serviam com precisão mecânica, colocando pratos decorados com iguarias refinadas diante de cada convidado. O primeiro prato foi um amuse-bouche de caviar beluga, acompanhado de um vinho branco raro importado de uma renomada propriedade da Borgonha. Edward inclinou-se levemente na direção de Grace, com um sorriso cuidadosamente estudado. Diga-me, Sra. Miller, a senhora já provou caviar assim? Ele perguntou com uma voz melosa, alta o suficiente para toda a mesa ouvir. Uma risada suave percorreu a plateia. Os convidados aguardavam uma resposta constrangedora, convencidos de que ela nunca tinha visto, muito menos provado, tal prato. Grace sentou-se ereta na cadeira e pegou delicadamente sua colher de prata. Ela olhou para as pequenas pérolas escuras por um momento, depois olhou para Edward. Sim, uma vez, há muito tempo. Foi numa recepção na universidade onde eu dava aulas. Lembro-me, acima de tudo, que não era tanto o sabor que importava, mas a companhia com quem se partilhava. Um silêncio de surpresa se instalou. Edward estreitou os olhos. Universidade? Ensino? Alguns convidados trocaram olhares confusos. Mas Grace não parou por aí. Ela provou o caviar calmamente e acrescentou. Este é refinado, bem equilibrado, mas devo admitir que prefiro a simplicidade de uma refeição compartilhada com sinceridade. Seu tom era gentil, sem arrogância. No entanto, suas palavras acabaram virando o jogo. Em vez de parecer ignorante, ela apenas demonstrou cultura e experiência inesperadas. Eduardo, desestabilizado, mas não derrotado, se endireitou e mudou de estratégia. Muito bem, e o que você acha deste vinho? Ele disse, apontando para o copo na frente dela. Poucas pessoas sabem apreciá-lo em seu verdadeiro valor. Grace levou o copo aos lábios, umedeceu levemente o vinho e então o pousou delicadamente. O Meursault, sem dúvida, ela disse calmamente. Sua mineralidade e notas de avelã ressoam. É uma excelente escolha, Sr. Hamilton. Desta vez, um verdadeiro murmúrio percorreu a mesa. Alguns convidados assentiram, admirados. Edward, tenso, sentiu o sorriso vacilar. Queria armar uma cilada, mas era ele quem estava começando a se meter em encrenca. Os pratos continuaram a ser servidos e cada vez que alguém tentava enganá-la, Grace respondia com calma, inteligência e sutileza. O que deveria ter sido uma humilhação pública gradualmente se tornou uma demonstração silenciosa de dignidade e cultura. Edward cerrou os dentes, irritado. Decidiu que era hora de uma provocação mais direta. O show que ele planejara ainda não havia acabado. Mas o que ele ainda não sabia era que quanto mais tentasse menosprezá-la, mais a luz de Grace eclipsaria sua arrogância. À medida que os pratos chegavam, a irritação de Edward se tornava palpável. Toda vez que ele achava que Grace estava se fazendo de boba, ela respondia com uma calma irresistível. Seus convidados, esperando o entretenimento cruel, começaram a murmurar entre si. Alguns ainda riam, mas outros observavam a mulher com uma curiosidade renovada. Edward franziu a testa. Precisava assumir o controle. Então, com um aceno discreto, encorajou um dos amigos, Charles Whitmore, um advogado arrogante conhecido por seu humor mordaz, para falar. Senhora Miller, Charles disse com um sorriso irônico, você que parece ter uma opinião informada sobre tudo. O que acha da última exposição de James D. Walker no Metropolitan Museum? Os convidados caíram na gargalhada. A pergunta não era inocente. Walker era um artista moderno controverso, e até mesmo alguns críticos tiveram dificuldade para explicar suas obras. Grace tomou um gole de água, colocou-o sobre a mesa calmamente e respondeu sem pestanejar. Ah, Walker, a arte dele não é fácil de amar. Muitos acham caótica, mas acho que é exatamente isso que ele tenta alcançar, representar a desordem dos nossos tempos. Podemos ficar perturbados com suas pinturas, mas o papel da arte não é nos questionar? Houve silêncio. Charles ficou ali, sem palavras, incapaz de responder. Então, inesperadamente, alguns convidados aplaudiram baixinho, apreciando a precisão de sua resposta. Edward, interiormente furioso, agarrou sua taça de champanhe. Inclinou-se em direção a outra convidada, uma mulher elegante com joias chamativas que sorria maliciosamente.
E você, Lídia, talvez tenha uma pergunta para nossa querida convidada? Lídia deu um sorriso cruel. Mas é claro. Senhora Miller, eu gostaria de saber, qual é a sua maior riqueza? Ela perguntou, enfatizando deliberadamente a palavra fortuna, provocando ainda mais risos entre alguns convidados. Desta vez, todos esperaram que Grace corasse e baixasse os olhos, incapaz de responder. Mas ela levantou a cabeça lentamente, com os olhos brilhando com uma luz estranha. Minha maior riqueza? Ela fez uma pausa e então acrescentou firmemente. Estes são os valores que meu marido e eu transmitimos ao nosso filho: honestidade, respeito e dignidade. Esses tipos de tesouros não podem ser comprados, mas podem ser transmitidos, e sobrevivem tanto à pobreza quanto à fortuna. Um silêncio solene tomou conta da sala. As risadas cessaram, substituídas por um desconforto inesperado. Até mesmo aqueles que estavam se divertindo até então desviaram o olhar, envergonhados. Edward sentiu o maxilar se contrair. Sua noite, que deveria ser um teatro de humilhações, estava se transformando em sua própria decepção. Ele sabia que tinha que bater mais forte e encontrar uma falha, um ponto fraco para quebrar essa mulher que se recusava a ceder. E logo ele decidiu atacar no terreno que ele achava inevitável: dinheiro e poder. Edward Hamilton não ria mais. Seu sorriso fixo havia perdido o brilho, e por trás da máscara de polidez, uma raiva fria começava a se instalar. Seus convidados, em vez de aplaudir seu espírito dominador, pareciam cativados pela dignidade de Grace. Era insuportável. Ele pigarreou e, com a voz mais seca do que antes, disse: Senhora Miller, a senhora fala sobre valores, educação, dignidade. Mas me diga, quanto vale tudo isso comparado ao dinheiro? Comparado ao poder? Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Todos entenderam que a fachada de elegância havia desaparecido. Edward agora estava atacando de frente. Ele continuou, com a voz mais alta, tentando retomar o controle da sala. E olhe ao seu redor. Esta casa, estes vinhos, estas obras de arte. Tudo isso existe porque eu soube construir uma fortuna. E você? Mora numa casa pequena e mal conservada, faz compras no mercado local. Diga-nos, como uma mulher, como você pode afirmar entender o mundo em que vivemos? O riso envergonhado recomeçou timidamente entre alguns convidados, felizes por ver que Edward finalmente acertou onde doía. Grace permaneceu imóvel, com as mãos elegantemente apoiadas nos joelhos. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos brilhavam com uma luz intensa. Ela respirou fundo e respondeu com uma voz suave, mas firme: Senhor Hamilton, o dinheiro pode comprar muitas coisas, casas, joias, refeições como esta. Mas não pode comprar respeito. Não pode comprar o amor de uma família, nem a lealdade de verdadeiros amigos. Ela fez uma pausa, examinando o ambiente. Vários convidados olharam para baixo, confusos. Posso ter menos do que você em termos materiais, mas possuo algo que sua fortuna jamais lhe dará: a liberdade de não ser escravo do meu orgulho. Esta frase ressoou como o estrondo de um trovão. Alguns convidados prenderam a respiração. Edward, surpreso, ficou paralisado por um instante. Sentiu uma onda de calor subir-lhe ao rosto. Não era mais Grace que ele estava humilhando. Era ele mesmo que começava a ser exposto. Mas Edward não era de desistir. A raiva substituiu seu desconforto, e ele decidiu que precisava seguir em frente, não importava o risco. Aquela mulher tinha que se curvar. E se ele tivesse que vasculhar o passado dela para encontrar uma falha, ele o faria. A tensão na sala tornará-se palpável. Copos tremiam levemente nas mãos hesitantes de alguns convidados, divididos entre a curiosidade e o desconforto. Edward, por sua vez, havia se endireitado, os olhos fixos em Grace como um predador se recusando a admitir que estava perdendo o controle. Você fala muito bem, senhora Miller, ele disse com uma voz gélida, mas suas belas palavras não mudam a realidade. Você é pobre. Você sobrevive graças à caridade dos outros, enquanto eu crio empregos, mantenho a economia funcionando. Sejamos honestos, você não é nada aqui. Um murmúrio percorreu a sala. Desta vez, o ataque foi brutal, quase indecente. Vários convidados trocaram olhares constrangidos, mas nenhum ousou intervir. Grace, porém, não piscou. Levantou ligeiramente o queixo e respondeu com uma serenidade que contrastava com a violência das palavras que acabará de ouvir. Nada? Ela repetiu calmamente. Se eu realmente não fosse nada, Sr. Hamilton, por que o senhor se daria ao trabalho de me convidar para vir hoje à noite? Um silêncio gélido se instalou. Edward abriu a boca, mas permaneceu em silêncio, surpreso com a lógica implacável da pergunta. Grace continuou, sua voz suave, mas firme, ecoando pela sala. Você acha que o valor de uma pessoa é medido pelo seu saldo bancário?
Eu acredito que é medido pelo que ela contribui para os outros. Durante anos, ensinei crianças de origens humildes. Vi em seus olhos a sede de conhecimento, a força para sonhar apesar da pobreza. E acredite, não há riqueza maior do que saber que você ajudou alguém a acreditar em si mesmo. Alguns convidados assentiram silenciosamente. Era possível sentir o toque em seus olhos. Pela primeira vez, um murmúrio de aprovação percorreu a mesa, não por Edward, mas por Grace. Ela então colocou delicadamente a mão na corrente de prata em volta do pescoço, a joia que lhe foi dada por seu falecido marido. Perdi muita coisa na vida, mas nunca a minha dignidade. E isso é algo que você não pode tirar de mim, nem comprar. Um arrepio percorreu a plateia. Os convidados que algumas horas antes ansiavam pela humilhação começavam a ver a noite sob uma luz diferente. Edward, no entanto, sentia sua raiva ferver. Cada palavra que Grace dizia o empurrou mais fundo. Cada silêncio parecia um tapa na cara. Ele queria expô-la, mas agora era ele quem estava sendo visto, nu em sua arrogância. E de repente um convidado, que até então estivera em silêncio, falou. Sua voz grave quebrou a tensão. Senhora Miller, desculpe a curiosidade, mas a senhora disse que lecionava? Em qual universidade mesmo? Todos os olhares se voltaram para Grace. Um detalhe do seu passado acabará de chamar a atenção de todos, e logo, um segredo inesperado viria à tona. À medida que a noite avançava, cada momento aproximava Daniel do colapso de seu plano cruel. Os convidados, agora cativados pela serenidade e elegância de Clara, quase se esqueceram de que ela não pertencia ao seu mundo de luxo. Clara contava anedotas de sua vida simples, mas com tanta autenticidade que até os mais céticos dos convidados a ouviam com respeito. Ela falava de seus pais, da dignidade do trabalho honesto, do valor da humildade. E todos sentiam que ela carregava consigo uma nobreza que não dependia de dinheiro nem de títulos. Daniel, por outro lado, estava começando a perder a paciência. Ele, que esperava que o riso explodisse a cada erro, viu-se sozinho em sua amargura. Seu sorriso forçado traía sua frustração. Então, Clara, ele disse em um tom carregado de sarcasmo, você fala tão bem da vida. Mas me diga, o que você sabe sobre poder de verdade? Sobre o que é preciso para administrar impérios, controlar milhões de dólares. Clara olhou para ele calmamente, seus olhos brilhando com uma segurança silenciosa. O verdadeiro poder, Sr. Lauren, não é dinheiro. Dinheiro pode comprar coisas, mas não respeito ou lealdade. O verdadeiro poder é inspirar os outros, fazê-los querer seguir seus passos, mesmo quando você não tem nada material para lhes oferecer. É ser forte o suficiente não para esmagar os outros, mas para elevá-los com você. Um silêncio tomou conta da sala. Suas palavras ressoaram com uma verdade desarmante. Vários convidados trocaram olhares de admiração. Daniel, no entanto, permaneceu paralisado, incapaz de responder imediatamente. Pela primeira vez naquela noite foi ele quem pareceu exposto, culpado diante do seu próprio mundo. Clara, sem levantar a voz, deixou cair a máscara de milionária. A tensão na sala atingiu o auge. Edward, corado de raiva e humilhação, observou os convidados gradualmente se aproximarem de Grace. As risadas e os murmúrios de zombaria dirigidos a ele substituíram os que ele esperava para ela. Seu jantar, cuidadosamente orquestrado para humilhar, havia se tornado um teatro onde ele estava perdendo prestígio. Um dos convidados, Charles Whitmore, cheio de admiração por Grace, levantou-se e disse: Sr. Hamilton, acho que você subestimou a Sra. Miller. Os outros assentiram, alguns até batendo palmas suavemente. Edward sentiu o rosto corar, o ego pisoteado diante dos amigos e colegas. Abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra foi forte o suficiente para mudar o rumo da conversa. Grace, porém, permaneceu sentada com soberana elegância. Sorriu levemente não por vaidade mas por silenciosa satisfação. Sua calma contrastava com a agitação da sala e a sombra de vergonha que pairava sobre Edward. Então, num canto da sala, Lydia, aquele que tentou encurralá-la com a pergunta sobre riqueza, levantou-se por sua vez. Edward, olha para você. Ela disse com uma voz firme, mas comedida. Você queria humilhá-lo, e ainda assim é você quem está sendo exposto. Você não entende que a verdadeira grandeza não se mede em bens materiais. Edward cerrou os punhos em fúria. Percebeu que todos ao seu redor agora viam Grace como alguém de valor, alguém capaz de enfrentar sua arrogância. A noite que ele planejara como um triunfo cruel se transformará em uma derrota esmagadora. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que riqueza e poder tinham limites. Eles não podiam comprar respeito nem apagar a dignidade de uma mulher que se recusasse a se submeter. Grace se levantou lentamente, sua voz clara e calma ecoando por toda a sala.
Obrigado a todos por ouvirem. Esta noite não pedi nada. Só vim compartilhar uma refeição. Mas parece que algumas pessoas precisam de uma lição sobre o verdadeiro valor do ser humano. Os convidados explodiram em aplausos. Alguns se levantaram para cumprimentá-la, enquanto outros encaravam Edward chocados. Sua humilhação era completa. A sala que seria o cenário de seu triunfo, agora era o espelho de sua arrogância. Grace caminhou lentamente em direção à saída, seus passos calmos ecoando no saguão bem iluminado. Todos os convidados ricos ou influentes a seguiam com o olhar, cientes de que a verdadeira heroína daquela noite não era Edward Hamilton, mas sim aquela mulher simples que enfrentará a arrogância com coragem e dignidade. Edward permaneceu imóvel junto à mesa, com as mãos cerradas, incapaz de falar. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso da própria arrogância. Os convidados, antes fascinados por seu poder e riqueza, agora viam a verdade. O dinheiro pode impressionar e intimidar, mas não pode elevar um homem desprovido de respeito e humanidade. Grace se virou por um momento, com um leve sorriso nos lábios. Senhor Hamilton, ela disse calmamente, lembre-se, a grandeza de uma pessoa não é medida por suas posses, mas por sua capacidade de respeitar e elevar os outros. Então ela saiu pela porta, desaparecendo na noite, deixando para trás uma casa silenciosa e um milionário esmagado pelo próprio orgulho. Os convidados murmuravam, alguns curvando-se em sinal de respeito, outros simplesmente chocados com a lição que acabavam de receber. Edward, sozinho em sua mansão, agora desprovido de risos e admiração, sentava-se em uma poltrona, olhando para o vazio. Sua riqueza material nunca parecerá tão vazia, tão fútil. Aquela noite que ele pretendia transformar em uma humilhação para Grace, foi seu próprio espelho, um lembrete cruel de que a verdadeira força, a verdadeira grandeza, reside na dignidade, na integridade e na resiliência. E enquanto a lua iluminava a mansão silenciosa, Edward finalmente entendeu que a riqueza nunca pode substituir o que o coração e a mente realmente possuem.